em direito legítimo a declaração do vereador Paulo César Raimundo, proferida na reunião do dia 31/10/2011 e veiculada na mídia relativa à atuação dos servidores concursados. Aqui estamos constrangidos por acreditar uma sessão da Câmara Municipal tema tratar de assuntos pertinentes ao bem-estar dos cidadãos uruguaienses e que assuntos administrativos, como transmissão de recados de vereadores, não se enquadram neste âmbito. Tenho certeza que a senhora presidente concorda conosco. No entanto, o senhor Paulo César Raimundo não tem essa mesma compreensão ao acusar uma servidora de falha no cumprimento de suas funções e mais, a partir desse suposto fato, tecer ilações descabidas sobre os demais servidores desta casa em uma sessão formal e pública. Acusação esta veiculada pela rede municipal, mundial de computadores em diversos sites da internet, conforme anexamos. Senhor vereador, a servidora Diana Pereira, aqui presente, passou imediatamente seu apelo de diretoria desta casa, diretor desta casa legislativa. Senhor vereador, ambas diretoras presidentes estavam informadas de sua ida ao Clube de Vasco da Gama na quarta-feira. Tanto que, ao receber o recado, a diretora dessa casa, a senhora Letícia Maria Letícia Social, deu a entender que já estava ciente de sua falta de reunião. Senhor vereador, a servidora não repassou o recado aos demais vereadores porque não lhe foi pedido, tendo o senhor faltado, na verdade, na reunião do dia 31. Desta forma, vemos a falsa acusação como um pretexto para chegar àquilo que deveras lhe interessava, pois, não satisfeito em cometer uma injustiça, o senhor prosseguiu. Isso eu falo sempre, quando a Câmara, alguns funcionários, quando a Câmara tinha 15 vereadores e 6 funcionários, a coisa funcionava bem melhor. Senhor vereador, todos nós somos merecedores dos nossos cargos, frutos da realização de um concurso público estabelecido conforme a ordem do Ministério Público e cujo número de vagas foi decidido pelos vereadores dessa casa. Pergunte a dois vereadores de aspectos políticos diferentes, um da oposição e outro da situação. Por exemplo, o vereador Maurício Valadão e o vereador Vinícius Amor. Se tem alguma crítica ao nosso trabalho? Certamente não, porque o que eles nos solicitam sempre tem a ver com a sua função pública. Não esperem a criação e impressão de panfletos para a comemoração dos seus aniversários, rodas de samba, rodas de jogos, pedido para que ajudemos com e-mails na resolução de questões particulares, consultas médias para eleitores e outros expedientes pessoais ou eleitoreiros em total desacordo com a sua falta que a gente somos pagos pelo povo, é para isso, conforme o documento que anexamos. Desta forma, é compreensível que o senhor Paulo César sente saudade de um número maior de vereadores, situação amplamente apoiada pela maioria dos brasileiros e poucos servidores e preferência funcionários, situação amplamente apoiada pelo Ministério Público. Muito mais teremos que dizer à população que nos ouve e aos próprios seus vereadores. Pedimos ajuda. A mentalidade pré-concurso público ainda impera aqui, como em muitas câmaras do Brasil afora. Favores e agrados, bondades e maldades, fofocas e intimidações, todos esses métodos arcaicos de formar e gerir servidores públicos compromissados com o bem comum. Não admitiremos que questões tão sérias como a formação do servidor público sejam tratadas simploriamente como questões infantis de ciúme ou inveja. A perseguição política aos concursados tem ficado cada dia mais evidente. Nos absteremos de enumerar os diversos casos já ocorridos e cientificados ao Ministério Público desde 2009. Não sabemos com que intenção o senhor quis prosseguir o ataque aos servidores executivos da reunião administrativa do dia 25, na sessão ordinária do dia 31, mas saberemos se certo. Por fim, esperamos que qualquer forma de intimidação, comparação, humilhação e principalmente perseguição política em nosso detrimento seja abdicada. Tem ficado cada dia mais evidente a preferência de alguns vereadores, como o senhor Paulo César bem demonstrou, para manter e justificar a permanência de alguns servidores funcionários desta casa. Por conseguinte, as situações das servidores estão ficando mais complicadas ao passar do tempo e pode não refletir mais a imagem que o poder municipal espera lá fora ainda. Uma carta mais completa será entregue ao plenário e à empresa, tesorosamente servidores concursados da Câmara Municipal. E anexo em alguns documentos também que do servidores anexados aqui com relação ao vereador Paulo César.